LFTS 11, um novo ETF Tesouro Selic. Nesse vídeo você vai entender o que é esse ETF, como ele funciona e também se faz sentido como uma reserva de segurança ou quando você poderia usar esse tipo de investimento. Quer saber mais? Então fica comigo até o final desse vídeo e bora falar dinheiro? Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao canal. Se você está chegando agora, aproveita e já se inscreve, me dá essa força e também ativa as notificações para ser avisado quando eu postar conteúdo novo por aqui, beleza? Nesse vídeo eu quero falar sobre um novo investimento que surgiu recentemente no mercado e eu vou te mostrar aqui todas as vantagens e também as desvantagens desse investimento chamado LFTS 11, um ETF de renda fixa, de Tesouro Selic. De forma bem resumida aqui, um ETF é um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores. Para ficar mais fácil você entender como funciona o ETF, nada mais é do que uma cesta, uma cesta de investimentos, onde você vai encontrar diversos tipos de produtos ali. Se a gente entrar aqui na página da gestora, que é a Investo, logo de cara você vê o seguinte, a segurança do Tesouro Selic com benefícios fiscais, rendimento acima do CDI, sem IOF e sem come-cotas. E essas duas informações aqui também são muito importantes, tá? Porque normalmente qualquer investimento aí de renda fixa, você vai ter o IOF se você retirar esse investimento em menos de 30 dias e também não tem o come-cotas, um adiantamento de imposto de renda que normalmente acontece em fundos, de investimentos. E aí, lá em maio e novembro, temos o adiantamento do imposto de renda. E aqui no LFTS 11, apesar de ser um fundo de investimento, nós não temos essa cobrança, essa incidência do come-cotas, o que é muito interessante, porque cada vez que acontece aqui a cobrança do come-cotas, é um pouquinho de dinheiro a menos que a gente tem ali para render. E isso no longo prazo vai fazer uma diferença absurda. Aqui embaixo nós vemos aqui informações importantes. Taxa de administração, 0,19% ao ano. Isso é muito interessante porque apesar de ser um ETF que negocia aqui o Tesouro Selic, o próprio Tesouro Selic, se você for comprar através de uma corretora ou banco digital, vai pagar aí uma taxa de administração de 0,20% ao ano. Claro que eu não poderia deixar de falar que no Tesouro Selic, se você tiver até 10 mil reais, essa taxa aqui é zerada. E nesse ETF aqui, você pagaria em qualquer valor essa taxa de 0,19. Essa seria uma vantagem lá do Tesouro Selic em relação a esse ETF aqui. Como esse ETF é negociado na Bolsa de Valores, é muito importante, se você decidir investir seu dinheiro através desse ETF, analisar o preço justo dessa cota, tá? Para que você não compre com um valor acima. Uma forma de você analisar esse preço justo na hora de você comprar, seja na seu home broker da sua corretora, é você vir aqui e olhar esse preço aqui, essa cota estimativa intraday. Você vê que hoje está no valor de 101,33. Eu entrei no meu aplicativo na data que eu estou gravando esse vídeo e realmente esse valor bate ali com a corretora que eu invisto. Estou investindo pelo Banco Itaú, tá batendo esse valor aqui de 101,33 nesse momento. Se a gente descer aqui, você vai ver o seguinte, algumas informações importantes. É um fundo de índice listado na B3 que acompanha a performance dos títulos públicos pós-fixados ligados à Selic. Títulos acima de 2 anos aqui compondo essa carteira. Você vai ver que nós temos uma carteira composta por vários títulos do Tesouro Selic. O LTF S11 é baseado no índice Teva Tesouro Selic, que considera somente títulos públicos do Tesouro Selic. Esse aqui é o índice que esse ETF se baseia. Um índice é assim, normalmente é uma empresa, que no caso aqui é a Teva, ela cria ali uma série de regras e parâmetros para que sejam seguidos por qualquer tipo de investimento que adote esse índice aí como uma referência a seguir, No caso aqui desse ETF é o índice Teva Tesouro Selic. Se a gente for lá no site da Teva, e analisar e dar algumas outras informações aqui, mas se a gente descer, você vai ver que esses são os ativos desse índice aqui, Teva, que é justamente o nosso ETF vai seguir. Então aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 títulos do Tesouro Selic que esse índice segue. Exatamente essa é a carteira do LFTS 11. E você nota que tem títulos aqui, que desde 2025, 26, 27, como eu falei, títulos que você nem encontra no próprio site do Tesouro direto. Uma outra coisa interessante aqui também é a questão da tributação. O ETF, independente do prazo que você deixa o seu dinheiro ali, tem uma tributação de 15%. É uma tabela fixa, Porque a maioria dos investimentos de renda fixa segue a tabela regressiva do imposto de renda, conforme você está vendo aqui na tela. Então, até 6 meses, você vai pagar 22,5%. E somente depois de 2 anos que você cai para a taxa mínima de 15% de imposto de renda. O ETF, ele já começa em 15%. Se você colocar seu dinheiro hoje nesse ETF e amanhã você quiser resgatar, vai pagar 15% em cima dos rendimentos. Resgatando a qualquer tempo. Você não precisa esperar 2 anos para alcançar essa taxa mínima de 15%. E essa questão é interessante, queria até dar um gráfico aqui, ele faz a diferença do retorno de um investimento via ETF e um CDB com remuneração de 100% do DI, que é do CDI, a mesma coisa. Que ele mostra o IOF e IR com
consomem até 60% da rentabilidade média ao longo dos 30 primeiros dias. Então ele mostra o gráfico, né? O preto aqui é um CDB, cobrando o IOF e o IR. O IR, no caso aqui, de 22,5, né? Porque 30 dias. Em azul, nós temos aqui o índice Teva Tesouro Selic, né? Que é o nosso ETF. Nós temos um ganho bem interessante, né? Em relação ao CDB de 100%, principalmente nos 30 primeiros dias. Um dinheiro que você vai movimentar no curto prazo, faz muito mais sentido você deixar num ETF como esse do que num CDB, tá certo? Uma outra vantagem também de um ETF em relação ao investimento comum, por exemplo, como um CDB, Tesouro Selic, né? Você investindo direto ali no título, e que tem a ver com essa parte de tributação, né? Do IR, do imposto de renda que você paga sobre os rendimentos. Todo título de renda fixa tem um prazo de vencimento. Você comprou um título hoje, ele vai vencer em 2025. Beleza, o que vai acontecer? Lá em 2025, quando vencer, esse dinheiro volta para sua conta da corretora ou do seu banco digital, já deduzido do imposto de renda. Você vai ter que pegar esse dinheiro novamente e investir em outro título. E essa é uma questão interessante desse ETF, porque, como você viu, tem uma carteira composta por 9 ETFs, e conforme a carteira vai vencendo, o próprio ETF vai renovando isso sem precisar pagar imposto de renda, porque o ETF ele nunca vence. E isso faz que você tenha uma economia tributária absurda no longo prazo, né? Então, se você pode ficar com esse ETF, enquanto ele existir, é claro, você poderia ficar 10, 20 anos investido nesse ETF sem pagar imposto de renda. Você só vai pagar imposto de renda no momento que você for sacar esse dinheiro, tá? Ou parte dele. Então, esse dinheiro que você pagaria de imposto quando o seu título vence, né? E você teria que reinvestir o dinheiro, no ETF você não precisa. Pode deixar esse dinheiro rendendo ali para você. No longo prazo, a sua rentabilidade aumenta por esse fator. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algumas desvantagens que eu não sei se seria uma desvantagem, mas são alguns pontos de atenção que você precisa saber antes de investir nesse ETF. Se você não sabe, você não é obrigado a declarar os seus investimentos em renda fixa na declaração anual, a não ser que você ultrapasse 40 mil reais de rendimentos. Fora isso, você não é obrigado. Porém, mesmo esse ETF sendo de renda fixa, de Tesouro Selic, se você comprar uma cota, será sim obrigado a fazer a declaração anual de imposto de renda. Qualquer ativo que você compre em bolsa, você é obrigado automaticamente a fazer a declaração anual de imposto de renda. Muitas operações que você faz em bolsa de valores, você é obrigado a recolher o imposto de renda, pagar a DARF, fazer todo esse processo de contabilizar ali quanto que foi o lucro, enfim. Já nesse ETF, vou resgatar meu dinheiro, como que funciona essa questão do imposto? Já é recolhido direto na fonte, tá? A própria corretora ou o banco digital ali, né, que também tem uma corretora por trás, enfim, vai fazer esse trabalho por você. Toda a tributação do imposto de renda vai ser retida na fonte, tá? Então você não precisa fazer nada. O que você vai precisar fazer depois é somente fazer a declaração anual de imposto de renda, vai precisar lançar essas informações lá. Outra coisa que você precisa entender é que assim, não tem liquidez diária, né? Nós temos vários investimentos no mercado hoje, por exemplo, CDBs de liquidez diária. Pediu o resgate, na hora cai na sua conta, né? Se for dia útil, tá certo que assim, já tem alguns bancos, corretoras que você consegue fazer isso também no final de semana. Porém, a maioria dos investimentos de renda fixa não funciona assim, inclusive o Tesouro Selic. A liquidez é D+1, ou seja, no próximo dia útil, a não ser que você resgate até a 1 da tarde, tá? Claro, um dia útil, tá? Não pode fazer esse final de semana. O Tesouro Direto não funciona no final de semana, então você não consegue resgatar o seu título do Tesouro Selic no final de semana. Mas se você, durante um dia útil, resgatar até as 13 horas, ele cai até o final do dia na sua conta. Então aí ele se tornaria um D+0, que a gente fala, né? Que é uma liquidez realmente diária. Fora isso, é D+1, somente no próximo dia útil, e é assim que funciona também esse ETF, né? O LFTS11. São esses detalhes que você precisa ficar muito atento na hora de você colocar seu dinheiro nesse tipo de investimento. Tem que adequar muito bem aí ao seu objetivo para não se complicar, né? Colocar o dinheiro e depois você não conseguir utilizar no momento que você precisa. Agora vamos lá, será que faz sentido você utilizar esse veículo aqui, esse ETF, para a sua reserva de segurança, tá? E eu chamo reserva de segurança a reserva de emergência. Quando a gente tem uma reserva, quando a gente tem dinheiro, a sensação que eu tenho é de ter segurança, né? Que eu tô ali seguro se acontecer algum imprevisto. Então eu prefiro usar a reserva de segurança do que emergência, mas é a mesma coisa. E o que é a reserva de segurança? É um valor que você precisa ter referente ali ao seu custo de vida, caso aconteça algum imprevisto. Se você não sabe como fazer isso, eu fiz um vídeo, tá? Falando sobre esse tema. Eu vou deixar aqui no card, depois você vai lá, assiste e vê como que funciona, né? Para você conseguir achar o seu valor aí de reserva de segurança. E antes de falar se faz sentido ou não você utilizar, né, esse ETF aqui, eu gosto de simplicidade, né? Eu tô buscando isso cada vez mais nos meus investimentos, porém tem coisas que a gente precisa ter cuidado, principalmente a reserva de segurança. É um dinheiro que a gente precisa ter fácil acesso, a gente precisa pegar a qualquer momento
momento, qualquer imprevisto que a gente tiver. Por isso, não deixe sua reserva de segurança apenas em um lugar. Eu deixo pelo menos em 2 lugares, porque já aconteceu, eu precisei do dinheiro e aí estava sem sistema. Como que você faz? Se você só tem o seu dinheiro ali e você precisa do dinheiro, você não tem como acessar. Então, essas coisas acontecem. Eu gosto de ter um dinheiro ali onde vai me render um pouco mais, mas que eu também tenha liquidez e também um dinheiro que eu possa pegar a qualquer momento, inclusive final de semana. Hoje eu tenho uma menor parte do dinheiro em uma conta remunerada, eu tenho uma outra parte de dinheiro em um CDB de liquidez diária e eu também tenho uma parte do dinheiro em Tesouro Selic. É o que eu faço, mas você não precisaria ter nas 3 opções. Eu aconselho você ter pelo menos numa conta remunerada, que ali você pode sacar a qualquer momento esse dinheiro, inclusive finais de semana, e também no CDB ou Tesouro Selic, tá? Se o seu CDB for um CDB que resgata ali durante o final de semana, tudo bem, não tem problema, aí você não precisaria deixar numa conta remunerada. Mas se o seu CDB só permitir resgate durante dias úteis, aí sim é fundamental você ter uma parte do seu dinheiro numa conta remunerada, porque senão você não vai conseguir pegar esse dinheiro no final de semana. Na pior das hipóteses, é melhor você deixar uma pequena parte na conta corrente, na poupança, do que você deixar tudo num investimento ali, você não consiga acessar final de semana ou feriados. Então, se eu tivesse que dar uma resposta aqui, eu diria sim, essa aqui é mais uma possibilidade que a gente tem para colocar nossa reserva de segurança. É claro, assim, é um investimento muito novo, está no mercado há pouco tempo, é um fundo que não tem liquidez, porém eu acredito que com o crescimento desse fundo, né, quanto mais cotistas ele for crescendo, maior liquidez a gente também vai ter nesse fundo. E por que eu acho uma boa opção? Como a gente viu, ele não tem IOF, ele não tem come cotas, ele tem uma taxa fixa de imposto de renda que é 15%, independente do momento que você colocou seu dinheiro e o momento que você vai resgatar. Já os CDBs e o Tesouro Selic, o título, você tem algum desses componentes, como por exemplo o IOF, vai seguir a tabela regressiva do imposto de renda, então se você sacar antes de 2 anos, você vai pagar um imposto de renda mais alto do que nesse ETF. A partir de 2 anos ali, talvez, né, se você pegar aí um CDB de liquidez diária pagando 110, 115% do CDI, ou o próprio Tesouro Selic, você não pagar a taxa, mas para isso você tem que ter no máximo 10 mil reais, talvez você tenha um ganho ali, né? Você tem uma rentabilidade um pouquinho maior do que esse ETF, porque o ETF vai ter a taxa de administração que o CDB e o Tesouro Selic até 10 mil reais não tem. Porém, quando esses títulos começarem a vencer, tanto o CDB, uma hora vai vencer, e o Tesouro Selic também. Aí esse ETF ele vai começar a ter uma vantagem muito grande tributariamente, porque você não vai precisar resgatar e pagar o imposto de renda. Você vai poder aproveitar isso a seu favor. Claro que assim, gente, eu não tô aconselhando você colocar todo o seu dinheiro aqui, né? Tanto para a reserva de emergência quanto para qualquer outro tipo de objetivo, que também poderia utilizar esse ETF. Não tô te encorajando a fazer isso, porque nem eu vou fazer isso, né? Talvez mais para frente eu coloque aí essa minha parte que eu tenho no Tesouro Selic nesse ETF, mas também acho que não vale a pena eu resgatar esse dinheiro. Cai naquela questão, né? Eu vou pagar o imposto de renda sobre isso, não faz sentido. Vale mais a pena eu esperar esse título vencer e aí depois eu posso pegar esse valor e aplicar, por exemplo, nesse ETF. Tô falando daqui para frente. Se eu for aplicar mais algum dinheiro em Tesouro Selic, provavelmente eu vou colocar nesse ETF. Mas isso aqui não é uma recomendação. Eu tô te dando aqui todo o cenário, tô te dando um panorama para que você consiga analisar de acordo com a sua realidade, beleza? Se você gostou desse vídeo, te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar seu like e também compartilhe esse vídeo pelo menos com uma pessoa para que ela receba essa novidade. Qualquer dúvida que você tiver, se alguma coisa não ficou claro, deixa aqui nos comentários ou então vai lá no meu Instagram e faz a pergunta lá pelo direct que eu vou ter o maior prazer de te responder da melhor forma possível. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. A gente se vê no próximo. Fui!